Afinal, Maria é digna de ser adorada como dizem os teólogos católicos? Maria, que também é conhecida como Maria de Nazaré, foi a mulher israelita de Nazaré, identificada no Novo Testamento e também no Alcorão como a mãe de Jesus Cristo, através da intervenção divina do Espírito Santo de Deus Altíssimo. Maria teria vivido na Galileia no final do século I a.C. Ela se casou com José e o acompanhou a Belém, onde Jesus nasceu. De acordo com um costume judaico, o noivado teria ocorrido quando ela tinha 12 anos de idade, e o nascimento de Jesus aconteceu cerca de um ano depois. Os escritos apócrifos mais antigos afirmam que os pais de Maria eram um casal de idosos e se chamavam Joaquim e Ana. Segundo o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus. Veja, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Na continuação dessa passagem, o anjo Gabriel também faz outra revelação muito importante a Maria. Veja: Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria, sabendo da notícia divulgada pelo anjo Gabriel de que a sua prima chamada Isabel estaria grávida de um filho em sua velhice, pois Isabel, além da idade avançada, também era de seu conhecimento, de conhecimento de toda a sua família, de que ela era estéril, não podia ter filho, não havia concebido filho até então ao seu marido chamado Zacarias. Maria imediatamente foi até Judá visitar a sua prima, e logo que entrou na casa de sua prima Isabel, aconteceu algo inusitado. Veja: E entrou Maria na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto, de que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Muito bem, aqui está então o começo, ou pelo menos a parte mais interessante do nosso estudo sobre Maria, mãe de Jesus. Em primeiro lugar, entenda que daqui desse capítulo de Lucas, na Bíblia Sagrada, é que os teólogos defendem a natureza divina de Maria. Por quê? Porque quando Maria encontrou Isabel, a sua prima, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Veja que é justamente daí que nasceu a oração criada pelos padres católicos da Ave Maria. Para ser mais exato, a oração da Ave Maria foi criada em 1311, junto com a procissão do Santíssimo Sacramento da Igreja Católica Romana. A oração consiste, na verdade, em duas partes. A primeira, extraída do Evangelho, da Bíblia, como a gente pode acompanhar até aqui, desde a visita do anjo Gabriel a Maria, até a visita de Maria a Isabel, sua prima, que proferiu essas palavras dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. A segunda parte da oração da Ave Maria não está na Bíblia.
foi justamente os padres e os teólogos católicos que inventaram, dando uma conotação de Santa a Maria, colocando inclusive ela acima de Deus, quando diz Santa Maria, Mãe de Deus. Se você ler na sua Bíblia o que realmente Maria disse a Isabel, sua prima, quando ela diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre, você vai notar uma coisa muito interessante. Veja, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. Veja que Maria, ela rebate a glorificação de sua prima Isabel, e ela, na sua humildade, diz também que precisa da salvação de seus pecados, quando ela chama Deus de meu Salvador. Veja, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, como ela, segundo os católicos marianos, poderia ser a mãe de Deus, se ela mesma diz que Deus é o Salvador dela? Veja mais uma vez a continuação do que disse Maria, veja aí. Porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. Perceba a humildade de Maria, que mesmo sabendo que estava gerando no seu ventre aquele que era o fruto do Espírito Santo e Filho de Deus Altíssimo, assim mesmo ela diz: pois atentou na baixeza da sua serva. E Maria ainda arremata no final dizendo o seguinte: porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. Aqui ela diz que apesar de ela não ser digna de receber tamanha graça, mesmo assim na baixeza da sua serva, ou seja, ela se diz serva de Deus, e ela ainda finaliza dizendo: santo é o seu nome. E nessa passagem nós entendemos que Maria foi a mais bem-aventurada entre todas as mulheres, por ter sido escolhida por Deus para receber o Filho dele, que veio ao mundo para justificar os pecados de muitos, inclusive até mesmo os pecados de Maria. Então, se você analisar a segunda parte, lógico, dessa oração, a oração da Ave Maria, que foi inventada, logicamente, como eu já falei, pelos padres e bispos e teólogos católicos em 1311, quando também se deu início à procissão do Santíssimo Sacramento, nós vemos que se trata de uma inverdade, pois não está na Bíblia, que é a palavra de Deus, e você na Bíblia procurando, você não vai encontrar essa oração. A segunda parte da oração consiste em adoração a Maria, tirando completamente o foco em Jesus, e que é o verdadeiro Salvador, e em Deus. Então vejamos em parte o que diz a oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, na hora de nossa morte. Você pode notar aqui, nessa segunda parte da oração, que a Igreja Católica chegou a considerar Maria maior que Deus e maior que Jesus, pois tira o foco na verdadeira salvação, que é Jesus Cristo. Se considerarmos ao paganismo introduzido no catolicismo, chegamos à seguinte conclusão: que Maria, Mãe de Jesus, presta atenção, Maria, Mãe de Jesus, é uma personagem histórica da mais pura humildade, que concebeu a Virgem ao nosso Senhor Jesus Cristo, e a Santa Maria dos católicos é outra personagem totalmente diferente da verdadeira Mãe de Jesus. Pois, segundo os teólogos católicos, a Santa Maria é tratada como um Deus e também é conhecida como a Rainha dos Céus. Se você ler lá no Velho Testamento, na sua Bíblia, você vai notar algo muito interessante. No Velho Testamento diz que o profeta Jeremias que a Rainha dos Céus é uma abominação diante de Deus. Repentinamente, no livro do profeta Jeremias, vemos que Deus diz que a Rainha dos Céus é uma deusa pagã e reprime seu povo de segui-la. Veja aí. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Aqui é Deus falando com o profeta, Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazer bolos à Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Então, a partir dessa passagem de Jeremias que a gente acabou de ler,
Entenda como surgiu então a adoração a Santa Maria, a Rainha dos Céus, dentro do catolicismo que nasceu em Roma depois que os soldados romanos, a mando do imperador Nero, mataram os apóstolos Paulo e Pedro e arrancaram das mãos deles a igreja primitiva, transformando-a nessa que é hoje a igreja dos nossos dias, a Igreja Católica Romana. A adoração à Rainha dos Céus teve início na antiga Babilônia e se espalhou pelas nações até chegar a Roma. Os gregos adoravam Afrodite. Em Éfeso, a deusa era Diana. Ísis era o nome da deusa do Egito. Milhares desse tipo de adoradores aderiram ao catolicismo em Roma para ficarem mais próximos do poder, haja vista que o Império Romano, no século III, adotou o cristianismo como religião oficial. Então, esses seguidores levaram suas práticas idólatras e pagãs para a Igreja de Roma. Em vez de coibir o abuso e conduzir os fiéis pelos caminhos da fé exclusiva em Deus, os líderes do catolicismo romano contemporizaram a situação. Aos poucos, as imagens pagãs foram substituídas por imagens cristãs, os deuses pagãos substituídos pelos deuses cristãos, os santos bíblicos. E na esteira desse sincretismo religioso, a Santa Maria surgiu como Mãe de Deus, Senhora, sempre virgem, concebida sem pecado, assunta aos céus, mediadora e advogada, e co-redentora. Então, na sequência dos atos tendentes à cristianização do paganismo, foram dogmatizadas ou proclamadas as seguintes crendices pela Igreja Católica Romana. O culto aos santos é reconhecido publicamente no ano 370 por Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo. No ano 400, iniciadas as orações pelos mortos. 31 anos depois, Maria é proclamada Mãe de Deus. Em 789, iniciava-se o culto das imagens e das relíquias. A Assunção de Maria é festejada pela primeira vez em 819. No ano 880 teve início a canonização dos santos. No ano 1220, a adoração à hóstia. Em 1229, os leigos são proibidos a ler a Bíblia. Em 311, dá-se início à procissão do Santíssimo Sacramento e a oração da Ave Maria. Em 1546, declaração de que a tradição tem autoridade igual à da Bíblia. Em 1950, a Assunção de Maria transforma-se em artigo de fé. Os líderes católicos fazem exatamente o que Deus mais abomina, que é a idolatria aos santos. Entenda que a idolatria é tudo aquilo que você se apoia e coloca acima de Deus. Se você, por exemplo, é devoto ou adorador ou adoradora a qualquer santo, este santo é para você como se fosse um Deus. E isso é idolatria, porque, segundo a Bíblia, tanto no Velho como também no Novo Testamento, tanto Jesus como também os profetas falaram repetidamente para nós adorarmos somente a Deus, que está assentado no trono da glória e é Rei do universo, Criador de todas as coisas. Então, adore somente a Deus. Hoje nós temos dentro da própria Igreja Católica, alguns padres que já se tocaram com relação à natureza da idolatria mariana e também o esquecimento do verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo. Veja então as imagens. Porque não querem Jesus, querem tirar Jesus da nossa vida. A gente fala tanto dos evangélicos, diz isso dos evangélicos, fala aquilo dos evangélicos, mas eles têm coragem de pronunciar. E nós não temos, nos calamos, medrosos, bandos de covardes. Bandos de covardes. Que só querem os benefícios de Deus. Só querem ganhar. Mas salvar não quer, salvação de alma ninguém quer. E a salvação? E a salvação dos nossos filhos? Se vocês pensam que o inferno não existe, o inferno existe sim. E ai daqueles que forem para lá. Tenho muito medo, sabe? Tenho visto, tenho presenciado em muitos lugares, em muitas comunidades, esse cristianismo sendo nivelado por baixo. O cristianismo sendo reduzido a medalhinhas. A teologia sendo substituída por devoções vazias. A devoção mariana sendo excessivamente colocada quando Maria está sendo fora do lugar dela, tomando o lugar do Cristo. Isso não é cristianismo, porque nós não podemos mais admitir a experiência de um cristianismo sem o Cristo. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos resgata.
É Cristo que nos liberta. E nós estamos amarrados em muitas outras coisas, classificando isso como religioso, classificando isso como bonito. Não. Nós precisamos retomar a seriedade dessa palavra. São Paulo não brinca com a comunidade. São Paulo não está falando com meios termos. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos salva. E é em torno dele que nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa comunidade, organizar a nossa experiência pessoal de ser quem somos e fazer com que cada vez mais a nossa experiência cristã seja, antes de qualquer coisa, uma mudança de mentalidade. Bom, depois de a gente ver esses vídeos aí, o que é mais assustador foi o que a Igreja Católica fez na intenção de atrair mais fiéis para a Igreja exatamente em 1917, na cidade de Fátima, em Portugal, onde um padre da igreja local resolveu inventar uma história que atraiu milhares de fiéis para dentro da igreja, mas infelizmente destruiu a vida de 3 crianças com uma série de inverdades, manipulando essas crianças a colaborarem com essa farsa. Veja o que saiu na televisão portuguesa sobre o assunto e reflita. Preste muita atenção, por favor. A poucos dias da visita do Papa a Portugal, o padre Mário de Oliveira volta a questionar as aparições de Fátima. O padre da Lixa defende que as 3 crianças foram vítimas de uma montagem do clero de Ourém e compara este caso com as notícias de pedofilia na igreja. Eu quase que me atrevo a dizer que as 3 crianças que foram envolvidas pelo clero de Ourém, em 1917, naquela montagem das aparições de Fátima, que foi tipicamente uma montagem do clero de Ourém, que essas crianças acabaram por ser vítimas de toda essa montagem, e isso prefaz, na minha sensibilidade de padre dentro da igreja, e até de ser humano, prefaz um crime, um abuso, digamos, pelo menos tão grave quanto o da pedofilia, porque o da pedofilia ainda pode ser, de certa maneira, como que reparado, com o acompanhamento de especialistas, ainda pode vir a ser superado. Ali não. 2 das crianças foram morreram, não foram assassinadas pelos padres, é claro, de Ourém, mas em consequência dos horrores todos que viveram, dos medos todos que os padres incutiram com aquele tipo de discurso, pelos chamados sacrifícios que passaram a fazer, pela conversão dos pecadores, porque as imagens que na pregação davam do inferno eram tão horríveis e que impressionavam tanto a mente e a consciência das crianças que elas nem dormiam perturbadas, preocupadas com os pecadores, com a salvação dos pecadores. E então faziam sacrifício toda a hora em feitio, não comiam, não bebiam água em pleno verão. Quando veio a pneumónica, poucos meses depois das chamadas aparições, a pneumónica levou imensa gente, também levou aquelas crianças que estavam demasiado fragilizadas, não puderam resistir. A Lúcia sobreviveu porque era mais velha e não era tão sensível à história da conversão dos pecadores, e talvez ela tivesse percebido que tinha sido ali um teatrozinho que tinham montado. Depois tem outra agravante, para lá da morte dos 2 irmãos, tem depois, como fico que sobreviveu a Lúcia, a adolescente, em vez de pôr fim àquilo tudo, porque a senhora de Fátima afinal não valeu às 2 crianças, elas morreram da pneumónica. Como é que depois anda a querer implantar uma coisa, a dizer que se vai ali fazer milagres e curar os doentes, quando os próprios 2 supostos videntes morreram? Ela não os protegeu aos seus próprios. Então, em vez de soltarem a menina, a Lúcia sobrevivente, para ela fazer uma vida normal, não, encurralaram-na, encarceraram-na por toda a vida. Isto é uma coisa hedionda, é um crime. No livro Fátima Nunca Mais, o padre da Lixa apresenta provas que desmentem as aparições de Fátima. Mário de Oliveira sabe que nos dias de hoje será muito difícil que a Igreja reconheça a suposta mentira. A Fátima transformou-se na Fátima S.A., portanto é uma empresa que dá muito dinheiro à Igreja em Portugal e dá muito dinheiro ao Vaticano. Aliás, eu digo que se o Papa vem a Fátima é porque as finanças do Vaticano estão em baixo. Porque ele nunca vem aqui e vai-se embora de mãos a abanar. Portanto, para lá de tudo que a Cúria Romana ganha em publicidade, porque até uma simples t-shirt ou uma pagela
paga direitos de imagem e, portanto, paga precisamente à Curia do Vaticano. Depois o próprio santuário tem de fazer chegar, se não faz chegar antes, tem de fazer chegar depois, uma abultadíssima verba que a gente nunca chegará a saber. Como estão em jogo tantos interesses e a própria instituição eclesial também não quer perder aquela galinha de ovos de ouro, por um lado de dinheiro e por outro de multidões, que é para dizer, vejam como nós somos importantes e poderosos em gente. Que outra igreja cá em Portugal é que consegue uma coisa desta e tal. Os interesses são muitos e, portanto, eu não vejo, só com uma mudança radical da própria igreja é que ela dirá, tenham paciência, mas isto foi tudo um grande equívoco, uma grande mentira e, portanto, não vamos prosseguir nela, porque queremos ser uma igreja pobre e não queremos ser uma grande empresa turística. A minha pergunta eu já tinha mandado, não sei se o senhor chegou a ver, a respeito da consagração ao Imaculado Coração de Maria. É que eu achei no site do Vaticano um documento de Dom Tarcísio Bertoni, arcebispo emérito de Vercelli, e secretário da Congregação para a Doutrina da Fé. E lá naquele documento havia um texto da irmã Lúcia dizendo que ela tinha confirmado pessoalmente que a humanidade e a Rússia já tinham sido consagrados a Nossa Senhora. E eu gostaria de um comentário seu a esse respeito. Isso é absolutamente falso. Você pega aqui os vídeos feitos pelo irmão Michael Diamond, onde ele mostra a fotografia da irmã Lúcia, como ela era, e da falsa irmã Lúcia que foi mostrada ao mundo pelo Vaticano. Essa é a maior fraude do século XX antes do Barack Obama. Não é possível que as duas pessoas sejam a mesma. Essa irmã Lúcia, a mulher assim, era tão autêntica que usava até batom, meu filho. Outra coisa, ela foi lá, tomou a comunhão da mão do João Paulo II e daí se ofereceu gentilmente para ficar no altar. Você já viu isso? A irmã Lúcia, que vivia na reclusão, querendo lá aparecer em cima do altar, isso tudo foi uma imensa palhaçada. Então esse depoimento da irmã Lúcia não vale a merda nenhuma. Olha, o Brother Diamond, ele exagera muita coisa. Tem coisa que ele fala ali contra o João Paulo II, João Paulo VI, que eu acho que é má interpretação de texto. Mas nesse caso da falsa irmã Lúcia, ele está montado na razão. A prova é cabal e irrefutável, é só ver a fotografia da mulher. A mulher não pode ver o queixo retraído e protraído ao mesmo tempo. A irmã Lúcia autêntica tinha o queixo para trás, a outra tem o queixo para frente. Será que o queixo cresceu? A irmã Lúcia tinha os dentes, a irmã Lúcia verdadeira tinha os dentes todos irregulares. A outra aparece com os dentes maravilhosos. Será que fez uma cirurgia estética? Você já viu uma freira reclusa fazer uma cirurgia estética para deixar os dentes bonitinhos? Isso tudo foi uma palhaçada, foi um crime. Essa segunda irmã Lúcia, isso aí era uma farsante, esse negócio foi um crime, isso tem que ser denunciado e todos que foram envolvidos nisso deveriam ir para a cadeia. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, Will. Procure lá. Michael Diamond. D-I-M-O-N-D. Daí, Fake Brother Lucia. Pode procurar no YouTube que está tudo lá. As fotografias são de uma evidência, assim, inegável. Só um cego não percebe. Bom, depois de assistir esse vídeo aí, voltamos então a falar sobre a personagem da Bíblia, Maria, que é a mãe de Jesus. Vamos refutar nesse nosso estudo alguns argumentos dos teólogos católicos, vamos provar para você, junto à Bíblia e também junto às leis da época de Jesus, como existem algumas séries de equívocos e inverdades com relação ao que o catolicismo entende como se tratar da verdadeira história ou a respeito de Maria, que é a verdadeira mãe de Jesus. Os teólogos católicos defendem que Maria, apesar de estar casada com José, foi virgem até sua morte. Bom, você sabe, assim como eu, que Maria e José estavam na carne, assim como nós nos dias de hoje, E como a própria Bíblia diz, que da carne para nada se aproveita, Porque a carne tem desejos, a carne tem malícia, a carne tem instintos da própria carne. Então, vamos pensar sério, É óbvio que um homem recém-casado não vai ficar a vida toda sem ter relações com sua esposa. Afinal, o sexo no casamento é abençoado por Deus. E Deus sabe que a carne
é fraca, né? Principalmente quando se refere a esse assunto. Isso nos remete a pensar que se José e Maria não tiveram relações entre si, não se amavam. Com certeza não se amavam, porque sabemos que através de um simples beijo entre um homem e uma mulher, devido ao feromônio feminino e à testosterona masculina, há uma excitação natural do corpo de ambos, né, que levam na sua plenitude ao sexo, porque nos nossos corpos tem esse instinto de procriação. Isso já é um instinto próprio da carne, logicamente feita por Deus e abençoada por Deus também. Então, onde está escrito na Bíblia que a palavra de Deus, né, que a verdadeira palavra de Deus, que Maria, após o nascimento de Jesus, manteve-se virgem até a sua morte? Você já procurou na Bíblia? Não tem. Voltamos então à Bíblia, agora na versão de Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então entenda aqui que José, a princípio, quando soube, né, que Maria estava grávida, eles ainda eram noivos, né, pois não tiveram relacionamento, né, nenhum relacionamento íntimo. Então José, apesar de amar Maria, né, ficou particularmente desconfiado de uma suposta traição. Ele, como diz a Bíblia, por ser um homem honesto, justo, intentou, ou seja, planejou em deixá-la secretamente. Por que deixá-la secretamente? Quer dizer o seguinte, que ele não queria revelar o verdadeiro motivo, mas aos poucos ele iria se retirar da presença de Maria por causa da suposta traição, né? Além de amá-la muito, porque ele, como todo judeu naquela época, sabia que se fosse descoberta essa história de Maria, né, no caso dela aparecer grávida, né, e nem ter sido casada ou não ter a noite de núpcias, que era normalmente feita na época de Jesus, né, e até hoje é feito também, né, que é a chamada lua de mel, né? Então, se ela aparecesse grávida antes de se casar e ter relações com o seu marido, ela, pela lei de Moisés, seria considerada adúltera, cuja pena era ser apedrejada até a morte. E José, com certeza, não queria que isso acontecesse. Mas Deus, sabendo de antemão que José ficou em dúvidas quanto à gravidez de Maria, mandou um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe confirmou tudo que Maria havia falado. Então agora eu gostaria que você prestasse muita atenção no versículo a seguir, que é de extrema importância para você entender onde eu quero chegar. Veja aí. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu Maria, a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Aqui você percebe algo muito interessante. Segundo a Bíblia, José não conheceu, quer dizer, não teve relações com ela, né, com Maria, até que ela desse à luz a Jesus Cristo. Veja mais uma vez. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Isso quer dizer que José e Maria, depois do nascimento de Jesus, teve relações sexuais, assim como todo casal que se ama, porque o sexo depois do casamento é abençoado por Deus. E não há nenhuma maldade nisso, pois eles estavam casados e eram marido e mulher e estavam na carne, né? No livro de Mateus diz que Jesus tinha irmãos. Veja, não é este Jesus, o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Outra passagem mostra que Jesus tinha irmãos também, veja. E falando Jesus ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Agora veja e presta atenção, outra passagem onde a Bíblia afirma que Jesus teve irmãos. Veja. Depois disso, desceu a Cafarnaum Jesus, e sua mãe e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos agora ver mais uma passagem, veja aí. Disseram-lhe, pois, a Jesus seus irmãos:
sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. E ele, depois da morte na cruz e também da ressurreição de Jesus Cristo, a Bíblia ainda aponta que Jesus tinha irmãos. Veja aí. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Até mesmo Paulo afirmou em Gálatas que Tiago, além de ser um dos apóstolos, também era um dos irmãos de Jesus. Depois passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. A Igreja Católica ensina, através de seus padres, que os irmãos de Jesus não eram realmente irmãos, mas eram primos. Ela afirma que o aramaico não faz distinção entre primo e irmão, e, portanto, os irmãos do Senhor eram meros primos. Realmente é muito conveniente, o fato de que o aramaico não tenha realmente essa definição. Mas é uma pena que isso não tenha absolutamente nada a ver com o original do Novo Testamento, porque o original do Novo Testamento não foi escrito em aramaico, foi escrito em grego. E ainda que o aramaico deixe a desejar nesse sentido, o grego é tão claro e específico quanto o português, porque no grego há palavra específica para primo, a palavra específica para irmão e a palavra específica também para parente. Vejamos então os significados de cada palavra. Aí, ó. Anepsius significa primo. Adelphos significa irmão. Sugnes significa parente. Então aqui nós vemos que os tradutores do Evangelho do Novo Testamento não se enganaram de forma nenhuma, nem se equivocaram na hora de traduzir as palavras primo, ou irmãos, que apareceu, por exemplo, primo, logo no início do nosso vídeo, onde Isabel, prima de Maria, fica grávida, e Maria vai visitar a sua prima em Judá, e as várias passagens também, onde a gente mostrou que Jesus tinha irmãos e irmãs, como foi traduzido na Bíblia. E se você lembrar, mais no segundo vídeo, eu não sei se você de repente possa ter assistido o segundo vídeo, aquele que a gente provou a veracidade do Novo Testamento, está lá, inclusive no nosso site, na internet, a nossa fanpage Jesus Cristo, na área de vídeos ali embaixo, você pode procurar e pode assistir. Se chama o vídeo, se eu não me engano, o vídeo número 2 ou número 3, que provou a veracidade do Novo Testamento. É um vídeo muito interessante. E nesse vídeo a gente está falando sobre a ressurreição de Jesus. Nós falamos também de um texto fora da Bíblia, totalmente escrito fora da Bíblia, que foi feito por Flávio Joséfo, que por muito tempo foi escrivão acompanhante das milícias romanas. No texto de Flávio Joséfo, ele disse que o irmão de Jesus, que se chama Tiago, foi condenado à morte. Vamos ver só um pedacinho então desse segundo vídeo, ou terceiro vídeo. Vamos lá. Falando do golpe de Estado promovido pelo sumo sacerdote Anã após a morte de Festo, Joséfo diz que o sumo sacerdote convocou uma assembleia de juízes e colocou diante deles o irmão de Jesus, que é considerado o Messias. Seu irmão se chamava Tiago, e com ele havia alguns outros. A estes, Anã acusou de terem transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados. Outro ponto importante para ser esclarecido é com relação a Jesus, já na cruz, ter dito para o apóstolo João. Veja aí. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo João, a quem ele amava, estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo João: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo João a recebeu em sua casa. Então encontramos esta passagem significativa de Maria aos pés da cruz no Evangelho de João, que é de João de 19, 26 até 28. Aqui se entende que Jesus estava então entregando a sua amada mãe aos cuidados do apóstolo João, também chamado discípulo amado, que a partir daquela hora a recebeu em sua casa, como diz ali, em sua casa. Jesus, não obstante as suas dores físicas e morais no martírio da cruz, pensa em sua mãe e não quer deixá-la sem proteção. Sua mãe precisava de proteção. Maria, mãe de Jesus, não podia ajudar ninguém nessa hora de dor e sofrimento, mas precisava de amparo. Ela devia estar com a idade mais ou menos de 46 anos. Também levando em conta que Maria era viúva e precisava de um apoio de alguém do qual Jesus podia confiar depois de sua morte. Pela tradição judaica, as viúvas até hoje são vistas nas ruas de Israel. Eu mesmo, inclusive,
filmei uma delas caminhando, como você pode ver aqui um pedacinho, né? Em muitos lugares, a Torá, que é o livro da lei judaica, adverte a ter uma consideração especial com as viúvas. E quanto a Torá se refere às viúvas, refere-se também de suas condições econômicas, geralmente precárias. E pelo menos uma dúzia de lugares a Torá menciona especificamente as viúvas entre as pessoas carentes. Por incrível que pareça, Jesus parecia prever que no futuro algum falso profeta interpretaria Maria, sua mãe, como uma deusa. E até maior importância do que ele, que foi crucificado. E até mesmo maior que Deus, sendo até legitimamente digna de ser chamada Mãe de Deus, como a teologia católica aponta. E por isso, por incrível que pareça, né, está escrito no livro de Lucas. Veja bem, enquanto Jesus ensinava a palavra de Deus, uma mulher levantou a voz no meio do povo e lhe disse: "Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram." Mas Jesus replicou: "Antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as observam." Muito forte, né, gente? Aqui Jesus deixa bem claro que a salvação não está em Maria, sua mãe, mas em todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as observam. Segundo os teólogos católicos, né, Maria aparece no Apocalipse, nessa passagem aí, veja só. "E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Gente, a mulher que aparece no livro de Apocalipse não é Maria, mas sim a nação de Israel. E eu vou provar isso para você, veja aí. "E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de estrelas sobre sua cabeça." Essa mulher, na verdade, é a nação de Israel. E aparece também em Gênesis 37, onde José teve um sonho dizendo que seus 11 irmãos se prostrariam diante dele, juntamente com seu pai e sua mãe. O Apocalipse mostra-nos a mesma versão, ou a mesma visão, só que com 12 estrelas, ou seja, as 12 tribos de Israel, sendo que José, no caso, seria parte de uma dessas tribos. Em Gênesis 37:9, teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: "E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu-o seu pai, dizendo-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se-nos perante a ti em terra? Deus chama a Israel de mulher desamparada, que seria amparada pela sua redenção em Isaías 54, de 4 a 7. E também em várias passagens proféticas do Antigo Testamento. Israel é retratado como esta mulher. Portanto, ouço uma voz, como a de uma mulher que, estando de parto, uma angústia como a de que está com dores de parto do primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: Ó, ai de mim agora, porque já minha alma desmaia por causa dos assassinos. Agora então vamos ler a mesma passagem do Apocalipse, já com interpretação segundo a própria Bíblia. Veja aí. Eu gostaria inclusive que você observasse, tá? Antes da gente mostrar, e você observasse com muito cuidado que isso que nós vamos ler agora é uma parábola, né? E por ser uma parábola, ela fala sobre coisas do passado que aconteceram com o povo de Israel e fala também de coisas do futuro que vão acontecer no final dos tempos, com a vinda do anticristo. Veja então, e viu-se um grande sinal do céu, uma mulher. Aí no caso, uma mulher você substitui por nação, porque realmente é a nação de Israel.
Então, a nação vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça, que seriam as 12 tribos de Israel. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho. No caso desse dragão vermelho, aí está falando do diabo, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Aqui já fala do futuro, fala sobre a igreja que foi levantada entre as 7 colinas de Roma, sendo que ela terá 7 reis, que são as 7 cabeças, e fala também sobre os 10 chifres, que são as 10 nações que vão adorar o anticristo. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Então aqui você vê que está falando novamente do passado. Estes são os anjos que o diabo levou com ele para a terra, que são os demônios, né? E o dragão parou diante da mulher. Aí, no caso, o diabo perseguiu a nação de Israel através do faraó, que não queria soltar os israelitas da escravidão, né? Mas, finalmente, Moisés conseguiu retirar o povo da escravidão do faraó, e para a nação de Israel foi prometido, através dos profetas, o Messias, né? Que haveria de nascer naquela nação. E aí continua, e deu à luz um filho, homem, Jesus Cristo no caso, né? Que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o filho dessa nação foi arrebatado para Deus e para seu trono. Aqui fala sobre a ascensão de Jesus Cristo, que depois da ressurreição, né, subiu aos céus e está sentado agora à destra de Deus. E a mulher, que os teólogos dizem se tratar de Maria, mãe de Jesus, a Santa Maria, né, dos católicos, na verdade, é a nação de Israel. Porque, olha só, preste atenção nessa parte. E a mulher, que no caso é a nação de Israel, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Aqui, mais uma vez, fala da fuga da nação de Israel para o deserto, junto com Moisés, e Deus alimentou essa nação com o maná que descia dos céus para alimentar o povo de Israel no deserto, conforme está no livro de Êxodo, no Velho Testamento. Bom, mesmo com teólogos católicos deturpando o Evangelho de Deus, tentando interpretar na Bíblia o que na Bíblia não está escrito, como, por exemplo, colocar Maria acima de Jesus e até mesmo acima de Deus, nós devemos lembrar de uma coisa. Essa parte na Bíblia é muito importante, gente. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Então entenda que não há outro caminho que nos leve a Deus. Ou seja, nem Maria, nem José, nem Paulo, nem um parente da sua família que já faleceu, nem Buda, nem Confúcio, nem Maomé, nem Chico Xavier, nem Allan Kardec podem nos levar à salvação e à vida eterna. Somente Jesus Cristo. Se você analisar comigo, todos esses que eu citei morreram e foram enterrados, e seus esqueletos viraram pó da terra. O único que morreu e ressuscitou no terceiro dia foi Jesus Cristo. E é por isso que ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Espero que esse estudo tenha aumentado ainda mais sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor Deus Altíssimo sempre esteja presente aí no seu coração e em seus pensamentos, e que o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador e Messias, abençoe abundantemente você e toda a sua família. Que a paz esteja sempre em seu lar. E não esqueça, continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia.